Sacode quem está ao teu lado aí, pergunte se a pessoa está feliz. Diga para ela assim: o tempo de cantar chegou. Esse é o tempo de você cantar e se alegrar na presença de Deus. Aleluia. Feche os teus olhos em nome de Jesus. Põe a sua mão no seu coração. Você pode adorá-lo por alguns minutos. É uma noite de louvor e adoração ao Senhor. Eu creio, nossa expectativa está nele, a respeito do que Ele vai fazer nessa noite. Em nome de Jesus, Pai, nós te convidamos para esse ambiente, Senhor. A tua igreja clama a Ti, Senhor. A tua igreja pede que o Senhor se manifeste nesse lugar, Senhor. Em nome de Jesus, que nessa noite, Pai, a tua presença possa vir sobre nós, Senhor. Que os céus, eles estejam abertos sobre a nossa vida, Senhor. E que o nosso coração, ele esteja, Senhor, escancarado para Ti, Senhor. Que o Senhor não encontre barreiras nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, Pai, fica à vontade no nosso meio, Senhor. Fica à vontade, Senhor. A Tua noiva clama, fica à vontade, Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus. Amém. Aleluia. Aplauda ao Senhor bem forte. Nas palmas. Voltando, já posso escutar seus pés tocando a terra, meu nome a chamar. O rei está voltando, já posso escutar seus pés tocando a terra, meu nome a chamar. E ele vem, eu sei que ele vem. Ele vem, eu sei que Ele vem. Ele vem, eu sei que Ele vem. Com palmas. O tempo de cantar chegou. O tempo de dançar chegou. O tempo de cantar chegou. O tempo de dançar chegou. E ele vem, saltando pelos montes. E ele vem. Os seus cabelos são brancos como a neve. Quem souber canta, vai! E os seus cabelos são brancos como a neve. E dos seus olhos, a flor celebra Ele. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem! Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. E vem incendiar. E ele vem, saltando pelos montes. E ele vem. Seus cabelos são brancos como a neve. Seus cabelos e os seus cabelos. Nos seus olhos e nos seus olhos. Os seus olhos, ao quê? A fogo. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. Vem, e vem incendiar. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua
saltando pelos montes. Lá em cima com as palmas. E ele vem saltando pelos montes. Mais uma vez, ele vem. E ele vem saltando pelos montes. Ele vem. Seus cabelos e os seus cabelos são brancos como a neve. Dos seus olhos há fogo, nos seus olhos, os seus olhos há fogo. Tira o pé do chão e incendeia, Senhor, a sua casa. Vem e vem incendiar. Incendeia, Senhor, a sua noiva. Incendeia, Senhor, a sua igreja. Incendeia, Senhor, a sua casa. E vem incendiar. E vem incendiar. E vem incendiar. Lauda o Senhor bem forte. Lauda o nome dele. Aleluia. Você pode dizer aleluia. Glória a Deus. Cumprimente mais uma vez quem está ao seu lado, com alegria. Aleluia. Glória a Deus. Dê a paz para essa pessoa. Abrace ela. Glória a Deus. Te louvamos, Jesus. Tu és a estrela da manhã. Tu és o sol sobre nós, Senhor, que vem para dissipar todas as trevas, Senhor. Aleluia. Santo, santo Tu és, Jesus. O quanto vaguei quando encontrei o caminho, a Tua alegria me encheu de canções e pude seguir. Eu descobri que a cruz faz sua chama brilhar. Lenho perene que aquece o fogo divino, sinaliza o perdido lugar onde te encontrar. Ele é a estrela da manhã, estrela da manhã, que brilhas como o sol. A escuridão, Jesus és meu farol, estrela da manhã, que brilhas como o sol, corróis a escuridão, Jesus és meu farol. Lâmpada para os meus pés, luz para os meus caminhos, é a Tua palavra, Senhor. Eu procurei Tua luz. Tu sabes o quanto vai. Tu sabes, Senhor, que eu vaguei mundo afora. Quando encontrei o caminho, a Tua alegria me encheu de canções e pude seguir. Os meus lábios se encheram de um sorriso
eu descobri que a cruz é o que faz tua chama brilhar. Leio perene que aquece o fogo divino, sinaliza o perdido lugar onde te encontrar. Estrela, estrela da manhã, que brilhas como o sol, corróis a escuridão. Jesus, és meu farol, estrela da, que brilhas como o sol, corróis a escuridão. Jesus, és meu farol. Nós queremos clamar, Senhor, assim na terra como é no céu, Deus. Que seja feita a tua vontade, o teu querer, seja aqui na terra como é no céu. Então venha o teu reino, Senhor. Vem nas alturas o Rei, Ele vem pra reinar. Quão glorioso e perfeito, de incontável valor. Quem fez a terra e céu, pode ao homem salvar. Com sua graça infinita, Ele vem pra reinar. O mundo espera o Rei, em grande glória chegar. Jovens e velhos verão, seu amor reinará. O mundo espera o Rei, nós esperamos o Rei, em grande glória chegar. Jovens e velhos verão, seu amor reinará. Deixa o reino vir, deixa o reino vir. Vive meu coração, vive meu coração. Deixa o reino vir, deixa o reino vir. Vive meu coração, vive meu coração. Deixa o teu reino vir, Senhor. Vir sobre nós, vir sobre a nossa geração, Pai. Vir sobre o nosso coração. Nos permita fazer parte, Senhor. Te louvamos, Jesus, nessa noite, com palmas e com alegria, Senhor. Nosso louvor é teu, a nossa vida pertence a ti, Jesus. Você pode aplaudir o nome do Senhor bem forte nessa noite. Põe a sua mão no seu coração em nome de Jesus. Aleluia. Nos leve além, Senhor. Nos leve além, Senhor. Nos leve além de nós mesmos, Senhor. Nos leve além, Pai. Nós te pedimos, Senhor, nos conduza, Senhor, a um nível de intimidade mais profundo contigo, Pai. Em nome de Jesus é o que nós queremos, Senhor. Esse é o nosso desejo mais profundo, Senhor. Você pode clamar isso ao Senhor nessa noite.
derramar meu ser. É o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer que estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Levante as suas mãos aos céus e peça ao Senhor: leva-me além, leva-me além, leva-nos, Senhor, a um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além, leva-me além, leva-me, leva-me além. Minha vida flua mais na tua unção, mais o teu poder. Nos leve além, Senhor. Nós rendemos a nossa adoração a Ti, Senhor. Cante a Ele. Render a Ti adoração e derramar meu ser. É o que o meu coração, é o que meu coração deseja toda manhã. Te imaginar é me inspirar pra te dizer que estou apaixonado cada vez mais por ti. Senhor, tu és incomparável, teu nome é maravilhoso. Leva-me além, leva-me além, leva-me além, leva-me, Jesus.
o teu poder, muito mais o teu poder. Sabe, meu irmão, dentre muitas promessas que o Senhor nos deu, uma das promessas que Ele disse, que Ele fez a nós, o Senhor disse assim: buscar-me-eis e me encontrareis todas as vezes que me buscardes de todo o vosso coração. Deus está dizendo para nós: eu serei achado por vocês, eu serei encontrado por vocês, sempre que vocês verdadeiramente me quiserem, sempre que verdadeiramente vocês me desejarem, vocês me encontrarão, eu estarei convosco, diz o Senhor. Então, partindo disso, nós podemos entender que a única razão de não termos uma experiência real com o Senhor é se nós não o estivermos buscando de todo o nosso coração. Nós não recebemos porque pedimos mal, nós não recebemos porque não o buscamos de todo o coração. Sabe, Jesus prometeu que onde nós estivéssemos reunidos em seu nome, Ele estaria presente. Isso quer dizer que o Senhor continua assentado num alto e sublime trono. Sim, Ele continua assentado lá, mas o Espírito dEle vagueia sobre a terra, e Ele está aqui essa noite. E se você buscá-lo de todo o seu coração, você encontrará, você viverá experiências sobrenaturais com o seu Deus. Se você buscá-lo de todo o seu coração. Sabe, eu não sei qual a tua necessidade, mas eu quero te dizer: Jesus conhece as tuas necessidades, as tuas dificuldades. Um dia, Jesus passeava e havia ao seu entorno uma multidão, e uma mulher com fluxo de sangue, ela declarou, e ela disse: se tão somente eu tocar nas suas vestes, eu terei aquilo que eu preciso. A Bíblia diz que aquela mulher, ela enfrenta a multidão e ela toca em Jesus de forma diferente, de modo que da orla das suas vestes sai poder. Talvez o que falte para você essa noite é declarar sobre a sua vida: se tão somente eu tocar nele essa noite. Falta você declarar que essa noite a providência de Deus entra sobre a sua casa, entra na sua família. Falta você abrir a sua boca com coragem para dizer: essa noite vem resposta do céu para mim. Essa noite, Senhor, se tão somente eu tocar nas tuas vestes, eu serei curado. Essa noite, a minha casa será salva. Essa noite, buscar-me-eis e me encontrareis quando buscardes de todo o vosso coração, diz o Senhor. A montanha mais alta que eu, leva-me, Senhor. Leva-me além. Leva-me além. Você pode dizer isso ao Senhor essa noite? Leva-me além. A um nível mais profundo de intimidade contigo, ó Senhor. Leva-me além. Leva-me além. Que a minha vida flua mais da tua unção, mais do teu. Aleluia. Você pode dizer amém? Você pode aplaudir Jesus bem forte essa noite? Glória a Deus!
Deus, diga aleluia. Aleluia. Santo, santo, santo é o nome do nosso Deus. Boa noite, paz seja convosco. Seja muito bem-vindo a mais uma noite de celebração, a mais um culto da Refúgio. É muito bom ter você aqui hoje. Queria que você dissesse isso para alguém aí, é muito bom ter você aqui hoje. Não fala com um sorrisão no rosto, diz para essa pessoa. Fala para alguém que você não conhece. Vira aí, procura alguém que você não conhece e diz para essa pessoa: é muito bom adorar Jesus com você aqui essa noite. Aleluia. Glória a Deus. Tem alguém pela primeira vez hoje aqui com a gente? Deixa eu conhecer você, me dá um sinal. Temos alguns convidados, temos muitos convidados aqui. Glória a Deus pela vida de vocês. Sejam muito bem-vindos. Que seja a primeira de muitas noites que a gente vai se reunir aqui para adorar a Deus juntos. Amém? Aleluia. Bom, eu quero levar você a um texto muito conhecido da Bíblia Sagrada. E está no Evangelho de Marcos, capítulo de número 4. Eu quero ler com você a partir do verso 35. Marcos 4, 35. E o tema dessa mensagem é: vamos para o outro lado. Amém? Se você não trouxe a sua Bíblia, você pode acompanhar a leitura no telão. E diz assim: naquele dia, sendo já tarde, disse-lhe Jesus: passemos para o outro lado. E eles, despedindo a multidão, o levaram assim como estava no barco, e outros barcos o seguiam. Ora, levantou-se grande temporal de vento, e as ondas se arremessavam contra o barco, de modo que o mesmo já estava a encher-se d'água. E Jesus estava na popa, dormindo sobre o travesseiro. Eles o despertaram e lhe disseram: mestre, não te importa que pereçamos? E ele, despertando, repreendeu o vento e disse ao mar: acalma-te e emudece. O vento se aquietou e fez-se grande bonança. Então lhes disse: por que sois assim tímidos? Como é que não tendes fé? E eles, possuídos de um grande temor, diziam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Amém, vamos orar. Pai, a Tua palavra é poderosa, Senhor. De uma simples leitura, o nosso coração, ele trepida dentro do nosso peito. O nosso coração já é aquecido por essa passagem, Senhor, essa pequena porção das Escrituras, em que há muitas lições para os nossos corações essa noite. Eu sei que o Senhor falou comigo nesse texto, e o Senhor trouxe pessoas hoje, o Senhor trouxe a Tua noiva preciosa para receber alimento, Pai. Eu não tenho nada para oferecer a eles, mas eu tenho a Tua palavra, que é uma semente, que quando cai em boa terra, germina e produz frutos, Senhor. Que o nosso coração seja uma terra boa para receber essa semente, que o Teu Espírito fale conosco, e eu sei que o Senhor continua sendo o mesmo, e o Deus que acalmou essa tempestade, há de acalmar as tempestades pelas quais o Teu povo está passando essa noite. Para a honra, glória e louvor do Teu santo nome, nós oramos e Te pedimos, Pai. Amém, amém. Dê um aplauso a Jesus. Tome seu assento. Glória a Deus. Gente, essa passagem é uma passagem muito pregada, muito difundida, muito conhecida e, de certa forma, até breve. Mas eu acredito que a gente pode extrair lições incríveis para as nossas vidas através dessa passagem em que Jesus decide conduzir os seus discípulos ao outro lado da margem, em um lago formado no Mar da Galileia, e sobrevém uma tempestade, diz a Bíblia, e aqueles homens, apesar de serem experimentados no mar, a gente não pode perder de vista que muitos dos discípulos de Jesus eram pescadores experientes. E a Bíblia diz que sobrevém de fato um perigo concreto. Não era um risco, não era uma probabilidade. Esses homens estavam passando por uma tempestade e um risco concreto na sua vida. E quando eles decidem procurar por Jesus, a Bíblia diz que ele está na popa do barco, dormindo, descansando.
E aí eles se achegam até Jesus e, na minha concepção, até de uma forma um pouco prepotente, né, a pergunta que é feita a Jesus e que está registrada pelo evangelista Marcos é: Senhor, não te importa que a gente pereça? Em outras palavras, Jesus, a gente está morrendo, a gente está prestes a ser engolido por essa tempestade, a gente vai naufragar, a gente vai ser o Titanic antes do Titanic existir, e o Senhor não está nem aí. Jesus, esse teu comportamento não nos parece lógico. Jesus, você está amarrado em nome de Jesus. Eu tenho essa sensação, e várias vezes a gente vê os discípulos, os apóstolos querendo repreender Jesus, querendo dizer para Jesus o que Jesus tem que fazer, quando ele tem que fazer, como ele tem que fazer. Isso me lembra muito a igreja dos dias de hoje. E eles são audaciosos. Senhor, não te importa, você não está nem aí para a gente, Jesus, a gente está perecendo. E eu imagino Jesus levantando e de repente Pedro pega um balde e diz: toma aí, ajuda a gente pelo menos a tirar essa água que está entrando. Jesus nem dá trela para nenhum deles. Jesus vai diante daquela tempestade e ele dá uma ordem para aquela tempestade. Ele manda nos ventos, ele manda nos mares, tudo se aquieta. Ele se volta para os 12 e diz assim: gente, por que vocês não têm fé? Por que vocês são tímidos de fé? E aqueles homens então ficam bestificados com aquilo. Um olha para o outro e diz assim: cara, quem é esse que manda nos mares, que manda nos ventos? Quem é esse Deus Altíssimo que nós encontramos? Esse texto, ele me aquece o coração, gente. A primeira vez que eu preparei uma mensagem para pregar na minha vida, a gente está falando de 2005, e naquele tempo a gente não tinha muito treinamento, naquele tempo a gente não tinha workshop, naquele tempo a gente não tinha nada, a gente tinha só uma vontade de servir a Deus, e parece que era mais suficiente do que tudo que a gente tem hoje. E a nossa célula tinha crescido muito, e nós éramos num núcleo de 4 pessoas, e a líder reuniu e falou assim: olha, vamos lá, a gente precisa multiplicar a célula, está muito grande. E aí ela falou para a primeira: fulana, é você que vai assumir a célula, você tem chamado? Ela disse assim: não, eu acabei de entrar no meu mestrado, não posso agora. E ela virou para outra e falou: então é você? Ela falou assim: não, eu sinto que o meu ministério é para trabalhar com libertação, expulsando demônio. Aí eu estou aqui, né? Calado, eu sabia que eu era o último da vez. Às vezes eu fazia o louvor da célula, às vezes eu recepcionava as pessoas. Cara, eu era o último assim, eu era aquele que ninguém me dava função nenhuma, sabe? Era eu. Aí ela foi para a terceira pessoa e falou: então é você. E ela disse assim: não, eu não me sinto preparada, não acho que eu tenho um chamado. E eu estou aqui roendo unha. Nunca tinha pregado, cara. Nunca, nem a gente não tinha reunião de treinamento, nada, eu nunca tinha preparado o esboço. Ela virou assim, aí eu dei um sorriso, eis-me aqui, e ela falou assim: bora fazer o seguinte, semana que vem, prepara uma palavra para a célula. Eu falei: é nós. Prepara mesmo? Preparo. Nunca tinha preparado nada, não sabia nada de homilética, exegese, nada. Eu preguei esse texto, cara. Eu vou te confessar, eu não tenho a menor noção do que eu preguei nesse texto. Graças a Deus eu não tenho meus esboços daquela época, graças a Deus. Um dia achei meus esboços de 2012, eu achei horrível. Imagina os de 2005. Mas foi esse texto, eu tenho uma história com esse texto. Esse texto, ele fala muito ao meu coração. E eu acredito que dessa simples leitura, se eu te desse a bênção apostólica agora e mandasse você para sua casa, só mastigando esse texto, meu irmão, o Espírito Santo já ia produzir um sem número de revelações no teu coração. Porque esse texto, ele é muito poderoso e ele é muito aplicável nas nossas vidas, nesse barco chamado vida, no qual eu e você nos encontramos, e diante de tantas tempestades que as nossas almas, elas precisam enfrentar quase que diariamente. Mas eu quero tirar algumas lições para nós aqui nesse texto, e a primeira lição que eu tiro para nós essa noite
é que Jesus sempre tem uma direção para nós. Jesus sempre tem uma direção para nós. Percebe que quando Jesus chega diante dos discípulos, ele diz assim: vamos para o outro lado. Sabe, Jesus não foi convidativo. Jesus não chegou com eles e falou assim: fofinhos, vamos lá, eu acho que vai ser muito legal se a gente for para o outro lado. Jesus não chegou com eles e falou assim: gente, vamos, eu vou dar um prêmio para vocês se vocês forem para o outro lado. Ó, galera, é o seguinte, se vocês forem para o outro lado, 9 vezes, 9 domingos vocês forem para o outro lado, então eu vou abençoar vocês. Não teve nada disso. Jesus não foi um convite, sabe? Jesus, ele não obrigou ninguém a ir, ele deu um destino. Jesus, ele foi persuasivo naquilo que ele disse. Vamos para o outro lado. A direção é essa. Jesus sempre vai nos mostrar, gente, a vontade, o destino que existe no coração dele. Sabe, eu não acredito em uma predestinação, no sentido de que você vá viver aquilo que Deus te obrigue a viver. Eu não acredito nisso. Eu acredito que toda a palavra de Deus, ela é baseada no livre arbítrio. Nós somos livres. Você não está aqui porque alguém botou uma arma na sua cabeça e te obrigou a estar aqui. O próprio Deus não te obrigou a estar aqui. De alguma forma, o Senhor te atraiu a esse lugar. Amém ou não? Deus usou alguém para te convidar, Deus usou alguém para postar um flyer, Deus usou alguém para chamar você. De alguma forma, Deus te atraiu. No coração de Deus havia um destino para você no domingo à noite. O Senhor queria que você ouvisse essa mensagem. Quando Deus cria o profeta Jeremias, ele diz para ele: olha, quando você ainda era uma substância informe na barriga da sua mãe, eu te chamei para ser profeta. Eu tinha no meu coração um destino. E eu aponto para você, Jeremias, qual é o seu destino? O seu destino é ser profeta. Mas eu pergunto a você, será que Deus obriga Jeremias a ser profeta? Não. Quando Deus cria o ser humano, a palavra Adão significa criado para um propósito maior. Sabe qual era a vontade de Deus? Era que o jardim fosse eterno, que os seres humanos pudessem ali se reproduzir, povoar aquele lugar e ali viver, longe de todo pecado. Mas Deus não queria que Adão e Eva fossem obrigados a estar com Ele. Quando Ele cria aquela árvore e Ele coloca o fruto do conhecimento do bem e do mal, Ele entrega ao homem o livre-arbítrio e diz para ele: olha, você pode comer do que você quiser. Essa árvore, se você comer dela, você vai conhecer o mal. Isso é livre-arbítrio. Havia um destino no coração de Deus: eu quero vocês no jardim. Mas o homem não cumpre esse destino. E o que acontece? O pecado entra na terra. Vem então o segundo Adão, na pessoa de Jesus Cristo, para restabelecer o jardim na nossa vida, o lugar da intimidade com Deus, o lugar onde Ele é conhecido. Mas Ele não nos obriga. Só que Jesus sempre vai entregar para nós uma direção. Vamos para o outro lado. A minha vontade para você é essa. E é papel nosso discernir o que Deus está falando para nós nesse exato momento. Você sabe, no capítulo 47 do livro do profeta Ezequiel, quando o Senhor coloca aquele homem num rio, se você fizer uma leitura atenta, você vai perceber que é o próprio profeta Ezequiel quem detecta em que profundidade do rio ele se encontra. E a Bíblia diz que no primeiro momento ele olha e as águas estão nos tornozelos. E o que o Senhor faz? O Senhor entrega para ele uma direção. Existem águas mais profundas. E compete ao profeta caminhar na direção de águas mais profundas. Aquela era a direção que Deus tinha para que Ezequiel cumprisse o seu propósito, até que ele chegasse num nível de água em que os seus pés não tocassem mais o chão. Essa era a vontade de Deus. Quando Salomão fala sobre requisitos para ter um coração sábio,
Em Eclesiastes capítulo 8, verso 5, ele diz que o coração do sábio, ele aprende a discernir duas coisas: tempo e modo. Então compete a nós saber qual é o tempo que nós estamos vivendo. Compete a nós saber o modo através do qual Deus tem falado conosco. E qual o nosso grande problema? Nós queremos viver o milagre sem antes observar a direção que nos foi entregue. Percebe que esses 12, eles poderiam dizer para Jesus: Jesus, a gente não vai, a gente não está a fim de cruzar o mar. E eles poderiam ter ido embora, e se eles fossem embora, eles não viveriam o milagre. Sabe por quê? Só vive o milagre quem antes obedece o comando. Fala com autoridade de profeta para alguém isso. Só vive o milagre quem antes obedece o comando. E o comando era simples: vamos para o outro lado. Vamos lá, a minha direção é essa, a minha vontade é essa. E existe muita gente que procrastina o milagre exatamente por desobediência. Sabe, talvez Deus já tenha te dado uma direção. Talvez Deus já tenha falado algo no seu coração. Talvez Deus esteja já há algum tempo te pedindo algo. E o que Deus tem para que você viva, eu não posso viver no seu lugar. Quantos estão entendendo isso? Porque o que Deus tem para viver com você, é com você. Eu tenho a minha vivência com Ele, eu tenho as minhas experiências com Ele, eu sei o que Ele me pede, eu sei qual a direção que Ele libera para mim, mas compete a mim obedecer ou não. Então talvez, muitos de nós aqui, Deus já tenha falado no seu coração sobre batismo. Deus tenha te dito: vamos para o outro lado. E o que você faz? Você procrastina, você vai postergando, você vai deixando para lá. E há quanto tempo Deus talvez esteja te falando isso? Ó, filho, a direção é essa. Eu lembro que quando o Senhor falou comigo sobre batismo, ainda em 2004, eu falei: Deus, eu já fui batizado quando era criança, eu não quero, eu não vou, eu não posso. E eu coloquei um sem número de empecilhos. Tudo bem. Sabe, aquilo ali era a direção que Deus tinha para que eu vivesse. De modo que no dia em que eu entendi, no dia em que o Senhor falou comigo no meu quarto, numa segunda-feira, e eu lendo sobre o batismo de Jesus, a Bíblia diz que quando Jesus entra nas águas com 30 anos de idade, e ele se batiza, João Batista o batiza, a Bíblia diz que vem sobre ele uma pomba simbolizando o Espírito Santo, e uma voz do céu que diz: esse é o meu filho amado, em quem me comprazo. Essa frase foi como uma flecha no meu coração, e eu tinha entendido que Deus tinha me dado uma direção. Está na hora de você passar para o outro lado, e eu não haveria de viver o que existia no outro lado, enquanto eu não obedecesse a voz de comando que me chamava. Talvez Deus já tenha dito para você encerrar alguns ciclos na sua vida. Talvez Deus já tenha dito para você sair de algum lugar. Talvez Deus já tenha dito para você cessar alguma coisa, parar com algum tipo de pecado, encerrar um relacionamento, não se assentar em algumas rodas que você tem se assentado. Deus sempre vai ter para nós uma direção. E sabe qual é o problema de não obedecer? Não é simplesmente ficar sem o milagre, mas é porque se você não dá o primeiro passo, Deus não te dá o segundo comando. Deus só vai continuar falando com você se Ele percebe que você obedece aquilo que Ele já te disse. A gente não pode desprezar, eu já falei isso várias vezes aqui, a inteligência do Deus que a gente serve. Meu irmão, já aconteceu de você dar um conselho para alguém e você gasta uma tarde inteira falando para essa pessoa, explicando, ensinando, a pessoa sai dali e vai fazer exatamente o contrário do que você disse? Já aconteceu isso?
você dá conselho de novo para ela? Ela é livre. Ela faz com a direção o que ela quiser. Mas eu tenho certeza que em certo momento você para. Você não vai ficar dando murro em ponta de faca, como a gente costuma dizer. Por que achar que Deus vai continuar falando com você, se o primeiro comando que Ele te deu, você não obedeceu? Então há uma verdadeira barreira que nós criamos na nossa vida, para que a gente deixe de ir além nas nossas experiências com Jesus. Nós é que criamos isso. Olha o que Jesus disse em Mateus capítulo 9, versos 16 e 17. Ninguém faz remendo de pano novo em roupa velha, porque semelhante remendo rompe a roupa e faz uma maior rotura. Nem se coloca vinho novo em odres velhos. Aliás, rompem-se os odres e entorna-se o vinho, e os odres estragam-se, mas deita-se vinho novo em odres novos, e assim ambos se conservam. Aqui Jesus está usando uma parábola, uma metáfora, e o vinho simboliza a presença dele, os odres somos nós, e ele está dizendo: eu não vou te entregar uma porção daquilo que eu sou, daquilo que eu tenho, se você continuar sendo um odre velho. Então olha como nós nos impedimos de viver a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, quando nós colocamos empecilhos. Já no sentido contrário, meu irmão, se Deus fala e você obedece, se prepare, porque o Espírito Santo não vai parar de falar com você. Sabe, se o que o Senhor diz para você, você leva a sério. Se você leva a sério a palavra, aquilo que Ele te fala, meu irmão, se prepare para ter muita intimidade com Deus. Porque Ele não vai parar de falar com você. E chega um momento que até as coisas que Ele te pede, você sente prazer de entregar para Ele. Eu já cheguei no momento que eu tive que entregar tantas coisas que me custaram, que hoje quando o Senhor me pede alguma coisa, eu falo: ah, Deus, vai lá, leva o que o Senhor quiser. É como diz aquela música do Rodolfo: eu já nem sinto mais dor, pode levar, o que o Senhor quer? Então, quando nós precisamos nos tornar esse odre novo, se nós queremos o novo de Deus na nossa vida, porque Deus tem uma direção para você, meu irmão. Deus tem algo que talvez Ele já esteja falando com você há muito tempo. E eu vou te dizer, muitas vezes a ordem que Deus dá, ela é breve, ela é concisa. Deus não precisa te dar detalhes, amém? Quando Ele fala com Abraão, Ele diz: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Peraí, um Deus sem face, sem templo, sem endereço, sem um povo, está me dizendo para sair daqui, para ir para uma terra. Que terra? Abraão, não importa, eu ainda vou te mostrar. O que eu tenho uma direção, eu tenho uma direção para te dar. Vai, o restante, se você obedece, eu continuo falando com você, Abraão. Mas eu preciso que você abrace a direção que eu tenho para te dar. É Deus dizendo para Moisés: ó, leva o povo aí para Canaã. Deus não falou que haveria deserto, Deus não falou que haveria luta, como seria, que ia ter gigante, que ia ter Eteu, Jebuseu, um monte de eu. Deus não falou nada. Deus falou: vai, diga ao povo para marchar. É a direção de Deus. Deus é conciso, Deus é objetivo, Deus é preciso. E isso até para que a nossa fé seja testada, para que você dê o primeiro passo, sem que você saiba o que te aguarda lá no final. Fé é você subir o primeiro degrau, ouvindo a voz de Deus, mesmo sem ter a menor noção do que te espera ao fim da escada. Quem está comigo? Quem está entendendo isso? Deus tem uma direção. Vamos para o outro lado.
o nosso papel é discernir e obedecer o comando que Deus nos deu. Sabe por quê? Nós, quando falamos do agir de Deus, falamos de um fluir, falamos de um mover. Deus é dinâmico. O mover de Deus, o fluir de Deus, o agir de Deus. Se engana quem pensa que Deus exige da sua igreja perfeição. Deus não quer que eu e você sejamos perfeitos. Você sabe o que Deus espera de nós? Dinamismo na nossa vida com Ele. Deus quer que hoje você seja melhor do que você foi ontem, e que amanhã você seja um crente melhor do que você é hoje. Isso é dinamismo, porque o Senhor que vai embora, que entrega talentos, há no coração dele uma expectativa. Qual, Senhor? Que você multiplique os teus talentos. Dinamismo, desenvolvimento, crescimento. Que esse ano de 2023 você seja melhor na sua comunhão com Deus do que você foi no ano de 2022. Isso é o que Deus espera de nós, que ao final do nosso ano a gente olhe e diga: nossa, esse ano eu fui muito mais íntimo do Senhor, esse ano eu obedeci muito mais o meu Deus, esse ano eu tive muito mais intimidade contigo, Senhor. Porque perfeitos eu e você, meu irmão, nunca seremos, mas o que nós podemos ser? Mais íntimos, mais próximos, para que no momento do nosso erro, a nossa intimidade com o nosso Deus nos traga um arrependimento genuíno e nos leve à mudança que a gente precisa experimentar. Vamos para o outro lado. Deus nos está chamando para viver o novo, para viver um novo tempo, um fluir, um mover. A nuvem, ela vai andando, e quem parar fica no deserto, no sol. Mas há um mover de Deus, há um desejo no coração dele de que eu e você possamos conhecê-lo e prosseguir em conhecê-lo, como diz Oséias capítulo 6, verso 3. Prosseguir em conhecer a Ele, prosseguir em viver experiências. Vamos para o outro lado, há uma direção, há um norte. E eu aprendo uma segunda lição aqui. Algumas vezes, a obediência à palavra vai te trazer tempestades. Algumas vezes, o comando de Deus para você, ele vem acompanhado de uma tempestade. Você acha que Jesus sabia que essa tempestade ia vir? Quem acha que sim? Quem acha que Jesus sabia que essa tempestade viria? Quem acha que não? Quem não acha nada? Eu penso que sabia, porque Ele é onisciente, Ele sabe de todas as coisas. Jesus sabia, e Ele sabia que essa tempestade seria fundamental na vida desses pescadores que estavam sendo preparados para viverem algo muito poderoso. Muitas vezes, a palavra de Deus, ela vem aliada a uma tempestade. Você precisa estar preparado para a contrabênção. Explica isso, pastor? Explico. Meu irmão, não há crescimento sem luta. Não há vida com Deus sem resistência. Sabe, eu e você estamos inseridos em um barco, mas nós estamos navegando em um mar chamado mundo. E o Evangelho, a palavra de Deus, ela é uma contracultura. Ela é uma carreta a 300 km por hora, chocando de frente contra um sistema que crucificou o nosso Jesus, um sistema que odeia a sua palavra. Então, obedecer a palavra dele, muitas vezes, vai levar você para o meio de tempestade. O mundo espiritual é real, você creia nele ou não. E acredite, o seu inimigo nunca vai ficar satisfeito de ver você obedecendo a palavra de Deus. Quantos que estão aqui, você já viveu por isso, você já passou por isso? Você está vivendo um tempo incrível com Deus, você está com uma comunhão muito boa, você é dizimista, você é ofertante, você está indo para a célula, você não falta um culto, e do nada,
parece que sobrevém uma grande crise na sua vida. Me dá um sinal aí, quem está comigo? Ah, meu irmão, seja bem-vindo ao clube. Faz parte. Obedecer o comando de Deus muitas vezes vai nos levar para o meio de lutas. Sabe, muitas vezes a nossa obediência à palavra vai gerar incômodo. Toda árvore que dá fruto, ela toma o quê? Pedrada. Então você tem que estar preparado para isso. Eu me recordo uns 3 anos atrás, eu acho, logo depois da pandemia, 2 anos e meio por aí, eu tinha chegado cedo, nós estávamos trocando o culto, eu e o pastor Josué, e ele me parou no corredor aqui de trás, do nada. Eu tenho medo quando ele fala comigo do nada. E ele me parou e ele disse assim: prepara o seu couro. Eu falei: agora o homem vai tirar o cinto e vai me quebrar. E eu falei: como é, chefe? Prepara o seu couro, que Deus vai te levar a níveis altos. E você vai estar preparado para tudo aquilo que vai vir junto com isso. Se prepare para apanhar, se prepare para aparecer os problemas. Ah, aquilo ali me deu, meu irmão, eu não sabia, um misto de sentimentos. Sabe, uma palavra de direção do meu Deus através do meu pastor, mas ao mesmo tempo um senso de responsabilidade. Eu falei assim: ele sabe do que ele está falando. Isso é dito e feito. Paul Washer é quem diz que se você decidir viver o evangelho genuíno, se prepare para estar contra o mundo e grande parte dos evangélicos. Acho que ele tem razão, porque o evangelho genuíno, ele incomoda, ele estilhaça, ele estraçalha a gente, ele não amacia o nosso ego, não. Ele faz a gente olhar para nós e entender que nós somos o odre velho e que se nós queremos o vinho novo, nós precisamos de mudança. Então Jesus sabia dessa oposição, ele sabia que isso iria acontecer, mas a tempestade, ela é fundamental na nossa vida. Quando Jesus está pregando no Sermão do Monte, ele diz, está lá em Marcos 5, 11 e 12, ele diz assim: bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo, falarem todo o mal contra vós por minha causa, exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão, porque assim como perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Sabe, então, se você não está vivendo nenhuma tempestade por causa do evangelho que você vive, então talvez seja o momento de repensar o seu evangelho. Porque Jesus não era só um cara fofo. Roma não crucificava caras fofos. Jesus era um problema para o sistema. Quem está entendendo isso? O que Jesus carregava era uma bomba atômica para o mundo. O que nós carregamos, o que a igreja carrega hoje, precisa ser uma bomba atômica contra o sistema. Contra um sistema ordenado, que odeia a santidade de Deus e as coisas de Deus, os princípios de Deus. Então, muitas vezes, obedecer a Deus vai nos levar para tempestades. Muitas vezes, quando nós obedecemos e damos o primeiro passo, você vai viver crises. Porque a sua fé está sendo testada. Eu já fui professor. E quando eu dava aula, sabe, eu era o maior amigo dos meus alunos durante todo o mês. Está aqui o Caio. Quando chegava o dia da prova, acabou. Meu irmão, prova é prova, entendeu? Prova é prova. Eu virava o Chuck Norris dia da minha prova. Mudava todo mundo de lugar, eu baculejava, eu revistava código. Eu chegava com um tique nervoso na sala, assim, eu virava um outro cara. Porque eu odiava eles? Não. Porque eu sabia. E durante... Sabe, todo semestre eles vinham: professor, eu tenho uma dúvida. Eu falava: poxa, tu é um felizardo, eu tenho um monte de dúvidas, tu tem uma. Mas eu tirava todas as dúvidas, mas no dia da prova eu tenho uma dúvida. Eu falava: irmão, ora. É de consulta? Você pode consultar a Deus, consulte. A mim não vai rolar. Professores ficam em silêncio na hora da prova. Sabe por quê? Para que você possa ser aprovado. É por isso que muitas vezes, quando nós estamos passando pela prova, o Senhor não fala.
Mas o silêncio de Deus jamais, meu irmão, vai ser sinal de abandono. Jesus estava no barco, a despeito dele estar em silêncio, ele continuava no barco. E aquela tempestade era fundamental. Por quê? Por causa da terceira lição, porque na tempestade, o teu comportamento revela aquilo no que você crê. É na tempestade que a gente descobre aonde está a nossa fé. É na crise. E eu te digo mais, o Senhor é muito mais exaltado na nossa vida, quando no meio da tempestade as coisas dão errado, e você permanece, do que quando está dando tudo certo. É aí que o Senhor é exaltado. É aí que verdadeiramente você mostra aonde está o teu coração, nele e não naquilo que ele pode te dar. Deuteronômio, capítulo 8, verso 2, o Senhor diz: eu te levei ao deserto, para quê, Senhor? Para saber o que havia no seu coração. Eu te levei para a tempestade, porque na tempestade você vai manifestar a sua fé. Tempestades revelam o que há no nosso interior. Tempestades revelam a nossa carência. Tempestades revelam as nossas necessidades. Talvez a nossa necessidade de confiar um pouco mais naquele que nos deu a direção. Vamos para o outro lado. E para chegar até o outro lado, o que você precisa, muitas vezes, é ter paciência para suportar o processo. E eu acredito que essa paciência não significa você simplesmente aceitar os problemas de forma honrosa. É ter a paciência para não se deformar, enquanto o barco não chega na outra margem, cara. Mas sabe qual é o nosso problema? O problema de muitos de nós é que durante a tempestade, eu e você, nós temos uma tendência. Pergunte qual? Não, só se todo mundo quiser saber. Agora eu digo. A gente quer consertar a tempestade. Esse é o nosso maior problema, gente. O problema da tempestade é que na tempestade a gente perde o controle. Aqueles pescadores, homens com muita habilidade, com muito know-how, que tinham enfrentado muitos mares por aí, agora eles percebem uma tempestade sobre a qual eles não têm controle, e isso traz desespero para a alma deles, porque eles não conseguiram consertar a tempestade. A gente perde o controle, como se perder o controle fosse algo terrível para nós. Meu irmão, o melhor problema é aquele que não depende de nós para ser resolvido. Porque é nesse problema que a gente pode orar para o Senhor e dizer para Ele: Senhor, eu não tenho mais nada para fazer, mas eu sei que o Senhor pode. E talvez o que falte para nós é exatamente isso. Confiar naquele que nos deu a direção e disse: vamos para o outro lado. Porque aquele que começa a boa obra, diz Paulo aos Filipenses, ele é fiel para terminar o que começou, amém? Ele começou, ele é fiel para não te abandonar no curso, na tempestade. Então, muitas vezes, a nossa perda de controle é o começo do controle de Deus nas nossas vidas. Tempestades não foram feitas para serem por nós consertadas, meu irmão. Tempestades foram feitas para serem por nós sobrevividas. E há tempo na nossa vida em que o Senhor certamente vai nos dar uma direção e Ele vai dizer: meu irmão, levanta daí, meu filho, vai, mete a porta, chega, peita Faraó, diz para ele: deixa o meu povo ir, faz, acontece, as portas do inferno não prevalecerão. Tem tempo que Deus vai dizer isso, mas ei, tem tempo em que tudo que o céu vai dizer para você é: permaneça, fique firme, aguente.
aquilo que Jesus disse: olha, se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, vocês vão dar frutos. Então há tempos na nossa vida que o que a gente precisa fazer simplesmente é suportar, não desistir, revelar ao Senhor o que está dentro de nós, no meio da tempestade. E aqui eu deixo a quarta e última lição para nós: mantenha a tempestade fora da sua alma. Mantenha a tempestade fora de você. Sabe, quando Jesus se levanta, perceba que Jesus não chega com eles assim: gente, o que está acontecendo? Pedro, fala para mim aí o que foi que houve. Tomé, há quanto tempo nós estamos? Estamos a quantos graus? Qual é a nossa localização? Vamos para onde? Para este bordo? Para bom bordo? O que houve? Espera aí, deixa eu fazer aqui uma comissão para saber de onde vem essa tempestade. Vocês que são pescadores, digam para mim aí, gente, me ajuda. Meu irmão, Jesus levanta da popa. A Bíblia diz que ele fica de pé e ele fala com a tempestade. Sabe por quê? Porque muitas vezes o nosso problema é que no meio das nossas tempestades, nós ficamos falando sobre as nossas tempestades. E quanto mais nós falamos sobre as nossas tempestades, maior é o poder que nós entregamos para ela. Quem está entendendo isso? Quanto mais nós falamos, quanto mais nós nos retroalimentamos, maior se torna a tempestade na nossa vida. E aí a gente fica um monte de crente que devia ter autoridade do céu, que deveria ter fé no Deus que o chamou e o vocacionou. Né, pastor, é luta, né, pastor, é guerra, pastor, guerra, tá difícil, né? Parece que Jesus deu uma coça no cidadão, parece que deu uma pisa nele, parece que servir Jesus dói. Você vive falando da tempestade. Você vai para a rede social falar da tempestade. Me diga, para quê? Quanto mais você faz isso, mais a tempestade se apossa da tua alma. Não pode tomar um soro lá no pronto-socorro. Deu ruim aqui. Cara, eu odeio isso. Eu nem oro por você se você faz isso. Deu ruim. Ninguém quer ver a foto da tua pulseira tomando soro. A gente bota a nossa tempestade num pedestal. A gente quer que todo mundo sinta pena da gente. E a tempestade vai então ganhando poder na nossa alma. Vai se tornando maior do que efetivamente ela era. E a gente vai se revelando um povo fraco, porque não confia no seu Deus. Porque a despeito de ter obedecido uma ordem inicial, vamos para o outro lado, a gente não permanece debaixo de uma palavra, de um Deus fiel, que é fiel para nos tirar de onde nos tirou, e é fiel para nos conduzir ao lugar que Ele tem para nós. Se Ele disse para marchar, meu irmão, bota o pé e marcha. Mas espera aí, tem o mar. Se o mar não se abrir, Deus te faz andar sobre ele. Mas é para você passar. Se Faraó vier, vai morrer. Se ele te disse para marchar, meu irmão, marcha. Marcha. Para de ficar sentindo pena de você. Você não é um coitado, você é filho de um Deus altíssimo, que é Deus de tempestade, que com uma palavra cessa. Esse é o Deus que você serve. Esse é o Deus que te chamou. Meu Deus, Ele é poderoso demais para a gente ficar vivendo a nossa vidinha do jeito que a gente vive, sem tomar posse do nosso direito de filho. Não deixe a tempestade entrar em você.
Porque para repreender a tempestade, você não pode fazer parte dela. O barco só afunda se a água entra nele. O quanto de água que você está deixando entrar dentro de você, por alimentar aquilo que aconteceu. É por isso que Jesus não toma parte da tempestade, Ele não quer saber. Ele se levanta e manda cessar. Na autoridade que Ele tinha, Ele não se desespera com o desespero de quem estava ao seu redor. E sabe o que é interessante? Aquilo que havia dentro dele acabou sendo manifesto no ambiente em que ele estava. Meu Deus, havia nele bonança, a bonança a ponto dele estar deitado na popa descansando. Mas o que eu quero te dizer é que aquilo que está dentro de você, que o Senhor colocou dentro de você, tem poder para tomar o ambiente no qual você está inserido. Havia paz nele. E a paz, quando ele se levanta sem tomar parte da tempestade, meu irmão, a paz que havia nele toma conta daquele lugar. Eu profetizo em nome de Jesus que o que está dentro de você vai tomar conta da sua casa, vai tomar conta do seu local de trabalho. Você que tem sido humilhado no seu local de trabalho, Deus vai te honrar naquele lugar. Deus vai preparar banquete na presença daqueles que tentaram te destruir. O que você carrega é poderoso, o que Deus botou em você é poderoso. Se você não repreende a sua tempestade, é porque ela já entrou em você. Sabe, o Salmo 46, eu acho ele tremendo. Não é à toa que a nossa camisa é baseada nele. O Senhor é nosso refúgio e fortaleza, socorro bem presente na hora da adversidade. O salmista continua falando isso, mas ele começa falando isso, mas ele continua falando de quadros terríveis de calamidade, de muitas coisas que podem vir a acontecer. Mas no verso 10, Deus bota a mão na boca do salmista, e agora quem fala não é mais o salmista, agora quem fala é o Senhor. E no Salmo 46, verso 10, o Senhor diz assim: aquietai-vos e sabei, eu sou o Senhor. Não me importa qual é a tempestade, não me importa qual é o quadro de calamidade que está pintado na sua vida, na sua casa. Tá, aleluia mesmo, irmão, que Deus está falando contigo. Você tem que adorar o seu Deus no meio da tempestade. Deus sabe a tempestade que você estava vivendo e por isso te trouxe aqui essa noite. Não deixa a tempestade tirar do teu lábio o cântico de adoração, o louvor, o grito de glória e de aleluia que você tem para dar para o seu Deus. Não deixa. Aquietai-vos. Aquietai-vos e sabei, eu sou o Senhor. É Deus dizendo: filho, deixa eu tomar conta. Viva a quietude na sua alma. Mas por que, Senhor? Salmo 25, verso 8 e 9, o salmista diz assim: bom e justo é o Senhor, por isso Ele aponta o caminho aos pecadores. Então os pecadores, Ele diz: olha, o caminho é aquele, porém os mansos Ele conduz na sua justiça. Olha o que o salmista está dizendo: se você viver quietude, se existir em você mansidão, o Senhor não vai simplesmente te apontar o caminho, Ele vai te conduzir. E sabe o que é conduzir, meu irmão? É segurar na mão e caminhar do seu lado. E a cada passo que você dá, o Senhor dá também junto com você. É te conduzir. Por quê? Porque eu sou bom demais, porque eu mereço? Não. Você é como eu, você é um pecador. Mas porque você descansou nele. Então não perca o seu tempo para ouvir a tempestade. Entre em quietude, entre em descanso. Essa tempestade, ela não é para te destruir. Essa tempestade, ela é para manifestar a glória de Deus na sua vida. Fique de pé no seu lugar. Então, minha ovelha, vamos para o outro lado. Vamos para o outro lado. Se você quiser aplaudir Jesus, aplauda Ele bem forte.
há uma direção para nós, há um dinamismo, há um mover, há um fluir, há um chamado de Deus para nós. Vamos para o outro lado, vamos cruzar. Chega de ficar aí onde você está, chega de ficar paralisado, chega de ficar sentindo medo, chega de ficar sentindo pena de você. Vamos para o outro lado. Essa é a direção que Deus está dando para nós. Qual é a direção que Deus está falando para você? E agora o Espírito de Deus testifica no seu espírito. Talvez o Senhor esteja te chamando para o batismo. Domingo que vem, se você não é batizado, eu quero em nome de Jesus batizar você nas águas. Domingo que vem é o seu dia. Talvez para você romper algo, talvez para você sair dessa mesmice, talvez para você romper os grilhões desse pecado, talvez para você reconciliar o seu casamento, talvez para você pedir perdão para os seus pais. Eu não sei o que Deus está falando com você, mas Deus está nos dando uma direção, gente. Vamos para o outro lado, vamos. E mais do que simplesmente partir, vamos permanecer no barco, porque pode vir a tempestade que for. O que a gente precisa fazer, meu irmão? Ter a convicção de que Ele está no barco. Jesus está no barco da sua vida. Se Ele está, ei, você tem muitos motivos para sorrir, você tem muitos motivos para confiar, você tem muitos motivos para acordar amanhã, segunda-feira, e dar glória a Ele, sabendo que todos os dias Ele já preparou para que você viva. E ei, Ele é fiel, viu? Ele é fiel. Mas se você não tem certeza se Ele está no barco, meu irmão, a gente pode mudar isso agora mesmo. Como, pastor? Eu tenho que me penitenciar, eu tenho que prestar indulgências? Não. Você tem que chamar Ele para a sua vida, dizer: Jesus, eu te quero no barco da minha vida. Eu quero você, Jesus. É simples assim? É simples assim. É tão simples que assusta nós que muitas vezes somos religiosos. Mas basta isso, você dizer: Jesus, eu quero você. Eu te quero na minha vida. Eu te quero dono dos meus planos. Eu te quero Senhor dos meus dias. Eu quero que você seja o meu amado. Eu quero que você seja o meu Deus, o meu Senhor, o meu Salvador. Talvez você já tenha dito isso para Ele alguma vez, mas você se afastou. Meu irmão, está na hora de permitir que o Senhor volte a ser o Senhor do teu barco. Esses homens estavam no começo da sua caminhada com Jesus. Jesus não queria deles a fé de que eles consertassem a tempestade. Jesus queria neles a confiança de que quando Ele está no barco, meu irmão, essa tempestade não é para a tua morte, essa tempestade não é para a tua destruição, essa tempestade é para que a glória de Deus seja manifesta na sua vida. Amém? Eu quero orar por você. Se você sente que Deus falou com você, você precisa voltar para Ele, você precisa se entregar a Ele, você precisa passar para o outro lado. Pastor, hoje eu estava parado, mas eu preciso ir para outra margem. Eu preciso ouvir a voz do Espírito que continua falando à sua igreja. E eu preciso sair da mesmice. Eu preciso de reconciliação com Ele. Eu preciso do novo de Deus na minha vida. Vem, sai do seu lugar. Eu quero orar por você essa noite, meu irmão. Se o sol se pôr e a noite chegar, Tu és quem me guia. Se a tempestade me alcançar, Tu és meu abrigo. Se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas.
Jesus, eu quero orar por essas pessoas que estão aqui à frente, Pai. Pessoas que saíram do seu lugar porque entendem que precisam passar para outra margem. Pessoas que ouviram a tua voz e obedeceram ao comando, Pai. Eu não sei, Senhor, o que cada um deles tem passado, mas o Senhor sabe. E o Senhor é fiel, Pai. O Senhor é fiel para conduzir cada passo. O Senhor é fiel para fortalecê-los nessa caminhada, nesse processo, Pai. O mais importante é que o Senhor esteja no barco da vida deles. E hoje eles te entregam o controle, eles te entregam o domínio das suas vidas. Que o Senhor seja Senhor. Tu não és mais qualquer Deus. Hoje Tu és o Deus da vida desse povo, Pai. Tu és o Deus da vida desse povo, Pai. Eu os abençoo para viverem intensamente essa jornada chamada vida. Que o Senhor esteja no controle, que o Senhor tenha o domínio, Pai, e que nenhuma tempestade possa destruir a vida dos teus servos. Eu os abençoo para que eles tenham força para suportar, para superar o dia da tempestade. Em nome de Jesus, eu declaro perdão dos seus pecados e os seus nomes escritos no livro da vida. Em nome de Jesus, Pai. Todos digam amém. Se o mar me submergir, a tua mão me traz a dor pra respirar e me faz andar sobre as águas. A igreja adora o Senhor. Quanto maior for a sua tempestade, maior seja a sua adoração a Ele essa noite. Graças a Deus. Vamos aplaudir Jesus mais uma vez. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Você pode ir retornando ao seu lugar. Você
Você que está aí, receba essa pessoa com alegria, dê um abraço nela, dê uma palavra para ela de Deus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Vamos adorar o Senhor com os nossos dízimos e ofertas? Quero convidar você essa noite, pode aplaudir Jesus bem forte. Quero convidar você para que juntos nós possamos participar desse momento de adoração e de fé. Você que vai devolver o seu dízimo, bota no envelope. Bota no envelope. Pastor, eu vou fazer por dízimo. Bota o papelzinho aí, preenche, bota. Só para efeito de contabilidade. Você que vai ofertar, levanta a sua mão para o alto. Pastor, hoje tem nada. Não tem problema, levante a sua mão vazia. Nós vamos adorar a Deus com as nossas ofertas. E mesmo que você não tenha nada para ofertar, você pode adorá-lo. Você pode engrandecer o nome dEle. Você pode entrar nesse espírito de adoração para que juntos como igreja nós estejamos lançando a boa semente. Amém? Pai, nós consagramos ao Senhor os nossos dízimos e as nossas ofertas. Há no nosso coração alegria e gratidão, regozijo por participarmos de tremenda obra que o Senhor está fazendo aqui no estado do Pará. Obrigado, Pai, por essa obra que começou há 50 anos. E a cada dia nós estamos mais próximos, Senhor, do dia da grande festa, agora em novembro no Mangueirão. Vamos como igreja te adorar pelos 50 anos e nós fazemos parte disso. Pai, eu abençoo o teu povo, aqueles que hoje estão contribuindo com essa obra e aqueles que nada têm, Senhor, que sejamos abençoados, ricos da tua provisão e acima de tudo da tua presença, que nunca nos falte, em nome de Jesus, amém. Vamos adorar o Senhor. Quero dar melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te dar uma palavra. exaltar. Não saia sem a bênção apostólica, meu irmão. Amém? Permaneça até o fim. Não vá para sua casa sem receber a oração final do seu pastor. Fique. Só se você realmente não tiver como ficar. Mas se você puder, fique até o fim. Não saia sem a bênção. Um adorador por excelência, um adorador por excelência, um adorador por excelência. Quero ser, quero dar o melhor de mim. Quero oferecer sacrifício de louvor. Quero ser bem mais do que já sou, um adorador por excelência me tornar. Eu não vou me importar com o que vai acontecer. Eu só quero te exaltar. Tu és a razão do meu viver. Eu não posso me calar. Tenho adoração em meu DNA. Um adorador por excelência, um adorador por excelência,
adorador por excelência quero ser. Todos digam amém. Enquanto nós concluímos o ofertório, eu quero chamar aqui à frente a Michele e o Gabriel. Nós vamos consagrar as alianças. Vamos consagrar também a anel de formatura da Jéssica Campelo e do José Roberto. Aniversariantes, me deram aqui o nome da Ana Clara, mas se mais alguém estiver aniversariando, vem aqui. Você aniversariou essa semana. O Tais, quem é Tais? O Tais, aniversário dele. Venham aqui para nós orarmos por vocês, vamos abençoar vocês. O irmão Jefferson também, né? Irmão Jefferson. E nós vamos apresentar o João Luca também ao Senhor. Oi. Está aqui, irmão Jefferson, glória a Deus pela sua vida. Enquanto o pessoal está chegando aí, tem um aviso para dar. A partir de domingo que vem, nós já teremos pulseiras do nosso congresso, da nossa conferência. E nós vamos estar vendendo o primeiro lote a R$60, tá? Nós já vamos divulgar. Tem muitos preletores abençoados esse ano, vai ser incrível. Refúgio Summit Conference 2023. Nós queremos realmente chegar ao topo, nós queremos realmente viver a excelência, não para a nossa glória, mas para a glória de Deus, porque tudo que nós estamos fazendo de todo o nosso coração. Colossenses 3:23. Então, a partir de domingo que vem, já estará à venda o nosso primeiro lote. Hoje começaram as aulas da nossa escola de discípulos. Quantos alunos temos aí? Casa cheia, glória a Deus pela sua vida, não falte. Você sabe que 3 faltas reprova, mas não é nem por isso, é para que realmente você faça o seu curso com muita excelência. E eu sei que Deus vai falar muito, vai capacitar muito você nesses meses aí de treinamento. Amém? Sábado que vem, nós vamos ter uma conferência da Escola Bíblica da primeira região de Belém, a partir das 15 horas aqui no Templo Antigo. Aí as inscrições, né, da nossa conferência. E a conferência da Escola Bíblica de graça, 0800, tá bom? Eu vou estar falando sobre a identidade e os desafios da nossa geração. Vai estar também a pastora Magna, a pastora Tayana e o pastor Josué. Então, acho que vai ser um tempo precioso. Se você puder, esteja aí conosco, sábado à tarde. Domingo que vem, nossa conferência, então, já temos pulseiras disponíveis. Vamos orar, fique de pé. Vamos embora para nossa casa na sequência. Está aqui o João Luca. Vocês prometem criar o João Luca para o Senhor? Glória a Deus. Vamos orar pelo João Luca? Estenda sua mão para cá. Obrigado, Pai, pelo João Luca. Obrigado, Pai, por essa família. Obrigado por cada propósito, cada projeto que o Senhor tem para a vida dele. E nós, como igreja, o abençoamos, Pai, para que ele possa desfrutar desse propósito e viver intensamente. Prepara todas as coisas que ele tem para viver. Dá discernimento, Senhor, aos familiares para criá-lo com sabedoria e criá-lo no teu caminho, para que quando ele cresça, ele seja um grande homem de Deus, para a tua honra e para a tua glória. Eu abençoo, Senhor, cada aniversariante. Obrigado pela vida dessas pessoas, obrigado por mais um ano, Senhor. Obrigado porque até aqui o Senhor os conduziu. E eu os abençoo para que essa data se multiplique, não de qualquer forma, mas na tua presença. Eu consagro ao Senhor essas alianças trazidas no teu altar. Que, Senhor, esse casal tenha sempre a tua direção e o temor que vem dos céus. Eu abençoo a tua igreja, Pai, nos leva para as nossas casas guardados e protegidos, abençoados, Pai, que essa palavra, ela possa produzir frutos na nossa vida e que domingo que vem nós tenhamos uma grande festa de batismo nas águas aqui e que nós estejamos aqui para celebrar o teu nome, em nome de Jesus. Amém? A graça do Senhor Jesus, o amor do Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo seja contigo e te dê o estilo de vida de Jesus. Vá em paz, Deus abençoe você.